Gente, eu quero que você agora acompanhe comigo esse bate-papo e participe, porque eu recebo aqui Arthur Rolo, que é advogado e especialista em direito do consumidor, que vai falar com a gente quais serão as principais dificuldades e os desafios do governo de Jair Messias Bolsonaro. Doutor Rolo, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa casa aqui do Tribuna. Prazer é meu. Tava com saudade, você só vai lá ver o Emílio, o Tutinha, né? Fiquei um tempinho ainda no Pânico. No Pânico, um abraço pro Emílio, meu amigo, pro Tutinha também. Um carinho muito grande por eles lá da Jovem Pan. Eu queria começar perguntando como é que você vê o resultado dessas eleições de 2018 e qual que é a sua análise sobre a escolha de Jair Bolsonaro. Bom, impressionante o resultado. Não era de se imaginar que um candidato que não tinha tempo de televisão se sagrasse vencedor. A ideia que sempre se teve é de que quem não tem tempo de televisão e quem não tem dinheiro para fazer campanha não ganha eleição no Brasil. E isso foi quebrado com a eleição de Jair Bolsonaro. Não tinha tempo de televisão, não tinha dinheiro para fazer campanha. Aí disseram, mas espera aí, foi o episódio do atentado que o elegeu, em termos, porque aquele atentado realmente o tirou de cena e ele tinha opiniões polêmicas que talvez se fossem expostas redundassem numa queda de votos. Mas a verdade é que ele, através de redes sociais, com uma campanha muito barata, ele conseguiu se eleger. Então, na nossa concepção e de todos que a gente tem ouvido por aí, é uma quebra de paradigma. Mostra que não é tempo de televisão. De outro lado, o Geraldo Alckmin, que tinha o maior tempo de televisão e a maior quantidade de dinheiro, acabou não se elegendo e ficou com uma quantidade pífia de votos. Então, é um novo paradigma para as eleições brasileiras. Aliás, todas as eleições nós tiramos algumas lições. Qual foi a principal lição que a gente pode dizer que tirou dessas eleições? Eu acho que a principal lição é que não adianta fazer aliança com tudo quanto é tipo de partido, que para ter tempo de televisão, porque as pessoas já não querem mais saber disso, da chamada velha política, não querem mais saber de uma quantidade enorme de partidos que não tem nenhuma ideologia se juntando só para ter tempo de televisão, só para ter dinheiro para fazer campanha através do fundo eleitoral. Então, eu acho que essa é a grande mensagem e o povo não quer a velha política. As pessoas que se elegeram, muitos através de redes sociais, muitos jovens, muitos que estão falando aí num discurso de mudança. Então, eu acho que novos ares vêm por aí. Qual que é a sua avaliação das indicações? É a primeira vez, aliás, e vamos falar isso às claras para o Brasil, é a primeira vez que eu vejo uma transição de governo acontecer com uma antecedência exposta dessa maneira que nós estamos vendo. Ou seja, os ministros sendo indicados, referenciados, governo indicando, o governo atual indicando para o próximo governo pessoas, o próprio Jair Bolsonaro e pessoas do governo voltando, do futuro governo, voltando atrás em decisões, falando, não, talvez não seja por aqui o caminho, seja por ali. Como que você vê a avaliação dessas indicações dos ministros do futuro governo, assim, tão antecipadamente? Então, eu acho que o fato de ser antecipado é que a gente está tendo uma mudança de governo. Se a gente for ver aí, tivemos 2 governos do Lula, 2 governos da Dilma, então não havia necessidade, ou 1,5 da Dilma, né? Não havia necessidade de ter transição. E eu acho que a comunicação hoje está muito mais franca, com redes sociais, com internet. Então, eu acho que por isso que a gente está tendo essa antecedência e essa exposição. Mas eu vejo o seguinte, que o Bolsonaro, com esse jeito novo dele de fazer política, de não ter aquela política tradicional, ele não está olhando para os partidos. Ele tem, como você falou, a segunda maior bancada, mas o PT, que é um partido de oposição, tem a maior. E tem aqueles famosos partidos do Centrão,
que aquele centrão são aqueles partidos que quem ganha, eles estão junto. Pouco importa se é esquerda, se é direita, sigla, né? Se é centro, eles grudam em quem ganha. Tá. E o centrão, ele não está sendo contemplado aí com posições no governo. Tem muitos militares, tem escolhas pessoais do presidente eleito, que é interessante, é bom, porque não é aquele famoso toma lá da cá, só que não se muda daquela velha política para a nova política de um dia para o outro, não adianta nada. Por exemplo, eu já ouvi aí nos bastidores que ele vai ter muita dificuldade para fazer o presidente da Câmara e talvez tenha dificuldade para fazer o presidente do Senado. O presidente da República, que não faz o presidente da Câmara, não faz o presidente do Senado, não consegue passar as reformas importantes. E ele já tem bastante gente contra que não vem para ele de jeito nenhum. Então, ou ele tem o número de votos necessário na Câmara e necessários no Senado para fazer as mudanças, ou se tem uma expectativa muito grande do governo dele, nesses primeiros 6 meses ele vai tentar aprovar e não vai conseguir aprovar nada, e aí a tendência da economia é ir para o buraco como vinha vindo. Espero que isso não aconteça. Aliás, houve uma sinalização muito positiva nesse último mês agora da economia. Você acha que esse fato do PT ter a maior bancada no Congresso pode atravancar essa situação? Eles vão votar contra. Qualquer coisa sempre que entre lá, eles vão votar contra. É isso que o PT sempre faz, quando é oposição. Então, eles sempre votam contra. Pouco importa se é para o bem do país ou para o mal do país, a tendência é que eles votem contra, porque eles estão na oposição, a oposição pela oposição. E aí precisa ter maioria para passar as matérias importantes. Tem matérias que precisam de 3/5, tem matérias que precisam de 2/3, e isso precisa ter gente no Congresso para aprovar, que senão não se passa. Se não se passam as reformas, vai ter aquele clima de expectativa, se não passar reforma tributária, se não passar reforma política, se as reformas necessárias para a questão econômica é uma questão muito importante. O Brasil está muito endividado, vai ter que diminuir o número de ministérios, ele já não está conseguindo diminuir tanto quanto ele achou que ia diminuir, ele achou que ia chegar em 15 ministérios, já está falando em 22 ministérios, então vamos ver, esperamos, todos queremos que o Brasil vá para melhor, mas precisamos ter governabilidade também, coisa que corre o risco de não se ter. Vamos falar sobre o juiz Sérgio Moro? Vamos. Daqui a pouquinho. Muito bem, nós continuamos ao vivo, são 9h35, aqui conversando com o doutor Arthur Rolo sobre qual é o futuro do governo de Jair Bolsonaro. Vamos falar do juiz Sérgio Moro? Vamos lá. Bom, qual que é a sua leitura? Ele foi, então, convidado para ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro, aceitou esse convite. Por um lado, foi muito elogiado, claro, pelas pessoas em geral, assim, a mídia, de uma maneira geral, elogiou bastante, até por causa da sua atuação na Lava Jato, mas uma parte criticou ele ter aceito esse cargo, até de uma maneira política, porque ele disse que não queria ser político. Qual que é a sua leitura, primeiro, dessa aceitação do juiz e como é que você vê ele exercendo o cargo de ministro da Justiça? Eu acho que, Fábio, é natural, quando a gente chega no fundo do poço, como a gente chegou, a população ficar em busca de heróis. Não há dúvida que o juiz Sérgio Moro é uma pessoa séria, é uma pessoa que faz o papel dele bem feito, é uma pessoa qualificada, é uma pessoa que não tem vínculo político, acabou sendo alçada à condição de ministro da Justiça em virtude da sua atuação em prol do Brasil e da sua atuação técnica. Então, outros presidenciáveis, por exemplo, o Álvaro Dias falava também que ia convidar o ministro Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. O Bolsonaro não falava, talvez tenha pego a ideia. Eu não se imaginava que ele fosse largar a magistratura e os riscos, porque quando se tem um cargo desse de juiz federal, é uma dificuldade, para quem não sabe, é uma dificuldade passar num concurso desse para juiz federal.
E tem uma certa estabilidade, tem uma remuneração fixa. Ele deixou para ser ministro da Justiça. É verdade que já tem uma promessa que quando surgir uma vaga no STF, a vaga vai ser dele, mas é alguma coisa incerta. Ele trocou alguma coisa certa por algo incerto. Então, ele está com o espírito de contribuir para o Brasil. Agora, eu trabalhei no Ministério da Justiça, já fui secretário nacional do Consumidor. O Ministério da Justiça é um ministério grande e agora, com essas reformas do Bolsonaro, está virando um ministério maior ainda. Ele precisa contemplar, não adianta ele ficar só numa linha de atuação. A gente está com problema de criminalidade no Brasil inteiro, que ele vai precisar ajudar a resolver. A gente tem corrupção, a gente tem crime organizado, mas tem crime organizado PCC, por exemplo, e outras facções criminosas que precisam ser combatidas. Tem a questão da defesa do consumidor, que é um tema importante também, que não pode ser negligenciado. Então, ele vai ter muita coisa para fazer. É um ministério complexo, tem aquelas amarras, você não pode pegar todo mundo de fora e trazer, você tem limitações de pessoal e etc. Eu espero que ele consiga se desincumbir bem, porque a expectativa dele eu acho que é maior ainda. E nesse caso aí, aproveitando até esse seu comentário, como é que você vê esse aumento do salário justamente do judiciário? Foi vergonhoso. Não tem outra. Mas você acha que foi nesse momento não deveria ter sido feito isso? Eu acho que não deveria ser feito nesse momento. Eu sou professor universitário em faculdade pública. Eu acho que nos últimos 4 anos eu devo ter tido no máximo 2%, 3% de aumento. 16% de aumento é um tapa na cara da população brasileira. Juiz tem que ganhar bem? Tem, mas policial tem que ganhar bem, médico tem que ganhar bem. Por exemplo, mais médicos aí, a gente vê médico indo para os rincões do Brasil para ganhar R$11 mil, trabalhar 6 dias por semana para ganhar R$11 mil. Então, quando a gente fala em R$40 mil, para ministro do STF, é o maior salário, se bobear, do mundo. E a produtividade tem 2 meses de férias, qualquer feriadinho é só chegar no aeroporto aqui de Guarulhos que você vai ver um monte de ministro viajando. E, então, na minha opinião, é vergonhoso e é mais vergonhoso ainda porque tiraram o auxílio moradia, mas já tem um recurso da Procuradora-Geral da República em relação ao auxílio moradia também. Ou seja, eles querem tudo para eles, né? Quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? 40 mil de salário, né? Não é brincadeira, não. Vamos falar um pouquinho, já que estamos falando dessa questão econômica, sobre o futuro ministro da Economia? Paulo Guedes declarou que não pretende aumentar e nem criar impostos. Você acha que isso é possível? Ele pode manter essa promessa? Para manter essa promessa, tem que cortar a verba pública, já está entrando com um déficit orçamentário enorme, as contas já estão arrebentadas, vai ter que diminuir. Eu não estou vendo que ele está conseguindo diminuir o tanto que ele precisava. Eu acho difícil não aumentar impostos, mas também se aumentar impostos vai ter uma impopularidade muito grande. Vai ser difícil. Tem que girar a economia e, consequentemente, fazendo as empresas e as pessoas ganharem mais, gerar mais tributos a partir daí, sem aumentar o imposto, mas fazendo o crescimento da economia. Ele falou que ele vai conseguir fazer isso, vai conseguir ampliar o mercado e etc. Eu faço votos para que consiga, mas a missão é muito difícil. Vamos para um bate-bola, jogo rápido? Vamos. Desde 1988, os presidentes conseguiram aprovar grande parte da agenda prioritária nos primeiros meses de governo. Bolsonaro lida com temas polêmicos. Eu quero saber sua opinião. Estatuto do Desarmamento. Eu acho que não pode armar a população em geral. Ele está falando, por exemplo, em armar as pessoas no interior, para a pessoa ter uma arma na sua casa, e isso eu acho possível. Maioridade penal. Maioridade penal eu acho que não vai conseguir mexer, porque isso é um tema de questão de direitos humanos e etc., e é muito controverso. Reforma da Previdência. Eu acho que essa é uma reforma absolutamente indispensável. A população está envelhecendo e a contribuição está diminuindo. Quanto a gente mais tem população mais velha, as contas não fecham. Vai ter que fazer, é indispensável. Agora, ao longo da história, o presidencialismo de coalizão tem gerado casos importantes, e a gente tem visto isso nos últimos anos, de corrupção e do famoso toma lá da cá. O sistema está
fadado a ser assim, ou você acha que com Bolsonaro nós vamos ter uma mudança desse parâmetro, dessa medição aqui no país? Corrupção, Fábio, tem em todos os lugares do mundo. No Japão tem corrupção, na Europa tem corrupção, nos Estados Unidos tem corrupção. A diferença é a quantidade. Aqui a gente está tendo mais corrupção do que a atuação em prol da população. Eu acho que a gente tende a equilibrar as coisas, a ter menos corrupção. Eu acho que é o que todos nós brasileiros esperamos. Mas acabar com a corrupção não vai ter jeito. Vai ser de uma hora para outra. Não, né? vai ser um processo. Trabalho, é um processo cultural. A pessoa vai lá e dá dinheiro para o guarda. Isso precisa mudar a cultura da população também. Não adianta falar que tem político corrupto e ficar dando dinheiro para o guarda e ficar furando fila, querendo dar jeitinho. Então, a cultura da nossa população precisa mudar. Precisa mudar. Inclusive, CD pirata, não pode comprar. Não, CD pirata, videogame destravado. Destravado, não é verdade? Trazer disso. aquele celularzinho no bolso quando vai viajar. Não com pode. certeza. Tem que fazer a coisa certinha. Arthur Rolo, meu irmão. Muito obrigado. Olha, obrigado por ter vindo. Não suma. Quero ver você sempre aqui no nosso Tribuna Independente. Estou à sua disposição. Tá bom? Obrigado. E quando for lá, manda um abraço pro Emílio e pro sim. Tutinha.